Estamos aqui para o dia mais belo da comunidade inteira, porque finalmente o mistério do Sai foi revelado, pelo menos começou a ser revelado, eu diria. Eu acho que não tá ainda completo para nós termos uma afirmação, mas eu acho que já dá para ter uma boa base a partir desse capítulo. Simbora pros spoilers. Bem, o capítulo começa com o Isagi já chegando na Espanha. Era bem o ideal mesmo, né? Ou mostrava ele saindo, ou mostrava ele já chegando. Pularam diretamente para essa etapa. O Isagi tá com um kit aí da Adibas, o bicho veio todo trajadozinho, beleza? E ele tá apenas com uma malazinha, não parece ser uma viagem longa, beleza? Ele realmente veio para passar pouco tempo e aparentemente, nós vamos chegar a isso no capítulo, mas eu já vou avisando aqui, o Isagi tem mais de uma passagem, tá bom? Eu tava meio na dúvida sobre isso quando eu vi o volume daquele ticket e meio que agora tá claro, realmente o Isagi não vai assistir jogo só na Espanha, ok? Já vou estabelecendo isso aqui pra vocês. Bem, temos aqui a mensagem: a tão esperada viagem de Isagi à Europa começa. Eu acho que até por base dessa mensagem já dá pra tirar de ideia, né? Se começa, vai ter um final, vai ter um meio, vai ter mais do que só isso. Então sim, seguiremos pra outros países juntos do Yush, provavelmente revelando mais New Jeans, ok? Rumo ao país do futebol e da paixão é onde essa viagem do Isagi à Europa começa. Um novo ego o aguarda. O Isagi então fala: eu estou aqui. Ele pensa consigo mesmo, né? E enquanto ele tá ali andando nas ruas de Barcelona carregando a sua mala, ele pensa: Espanha, Barcelona. Estava dentro da caixa de papelão enviada por Ego-san, uma passagem de avião e um ingresso para uma partida de futebol. Conheça o futebol mundial em primeira mão. Essa é a tarefa do Ego-san. Que tal dar uma volta pelos pontos turísticos também? Também há ingressos para jogos na Inglaterra, Alemanha e outros países. Mas o jogo de hoje é a final da Copa do Rei da Liga Espanhola. Isso aqui me deixou tão... Eu sei que tem aquela liberdade artística sempre, né, gente? Mas isso aqui me deixou tão na dúvida, cara. Tipo assim, literalmente, pelo que eu entendi, tava acontecendo partidas do campeonato espanhol, partidas da Europa, e os treinadores passaram 50 dias lá no Blue Lock. Como é que isso aconteceu? Será que eles ficavam pegando jatinho fretado? Porque, em teoria, né, eles não precisavam passar todos os 50 dias lá, né? Era só nos dias das partidas que ia ocorrer o stream e etc. Talvez eles ficassem 1 ou 2 dias a mais para ajudar os meninos a treinar. Eu queria que tivesse uma informação extra explicando isso. Tá bem na cara que é isso, né? Eu posso estar viajando, mas é o que aparenta. Bem, o Isagi segue para dizer: FC Barça versus Kokoridi. Eu não sei quem que teve a ideia de dar esse nome aqui, mas o Kokoridi aparentemente, gente, é a inspiração em Blue Lock do Atlético de Madrid, beleza? Bem diferente o nome, né, da vida real. Os outros clubes não tinham essa diferença tão gigantesca, mas ainda assim é esse, beleza? O nome do Atlético de Madrid dentro de Blue Lock. E vamos acompanhar uma final da Liga Espanhola. É um jogo maior até do que eu esperava. Eu esperava, sei lá, um joguinho ali de 3 pontos do Campeonato Espanhol, mas tá bom, ótimo. Uma partida super intensa em uma das principais ligas do mundo, a La Liga. O Barça é o clube que Bashira e o Otoya escolheram durante a Liga Negoísta. E este é o melhor time deles, se referindo, né, que é o time profissional, é o topo do Barça. Bem, ele chega ali dentro de um restaurante porque, além de ridiculamente animado, o seu estômago tá pedindo por comida, tá bom? Ele entra dentro do restaurante, no começo ele tá olhando ali o menu, e logo na página seguinte, gente, quando o Isagi tá olhando esse menu, já tem o foco num cara sentado ali numa mesa do lado dele. Você olha ali o cara, tu já pensa, pô, tem algo estranho aqui, tem algo de esquisito. Esse cara não foi mostrado por nada, não. Esse cara não vai ser um aleatório, não. E bem, seguimos justamente pra isso, ok? Começa então com o Isagi dizendo que não entendeu praticamente nada. É incrível, né? A habilidade de Blue Lock mandar jogador pro exterior que não tem a menor ideia de porcaria nenhuma, quase que não entende a língua espanhola e ainda assim foi pra... É uma das coisas mais absurdas pra mim o Isagi ter vindo pra Espanha, cara, sem ele dominar o espanhol e sem ele ter um ajudante sequer pra ele poder pelo menos saber onde tá. Com a internet hoje as coisas ficam mais fáceis, né? Por causa do GPS e etc. Então, de certa
certa forma eu acho que eu consigo entender até certo ponto, mas ainda assim é vacilo. O Blue Lock do tamanho que tá agora não poder ajudar o Isagi com um tradutorzinho, né, na viagem dele, pra ele poder entender mais as coisas, mas ok. Ele diz ali que não entendeu tudo enquanto tá lendo o cardápio e chega à conclusão de que tá tudo em espanhol, obviamente, né? Eu não entendo espanhol. Mesmo se eu olhar o cardápio, nossa, parece delicioso. Ele olha pro lado, né, e percebe esse garoto comendo um prato e fica querendo saber qual é o nome do prato pra comer. Ele não sabe o nome, não entende nada, né? Então ele só vai copiar o pedido de alguém. Ele pensa nisso, se levanta da mesa, chega próximo a esse cara e diz: com licença, olá. O cara simplesmente levanta a cabeça, ele tava de boné, você não podia ver tão claramente o rosto, e simplesmente descobrimos que o Kaiser finalmente tem um rival a nível de beleza, tá? O cara levanta a cabeça, tu olha e diz: pô, o Kaiser tem um rival a nível de beleza. Em Blue Lock finalmente tem alguém pra competir com o Kaiser no nível mundial de beleza. PQP, o cara é lindo, tá bom? O cara literalmente é lindo. O cara responde: olá. E o Isagi fala: olá. Ele tem uma cicatriz no rosto. O que é isso? Ele tem uma cicatriz muito parecida com a da Yoro, tá bom? Ele tem uma cicatriz muito parecida com a dela. Já dá pra tirar ela como referência porque é o que vem mais rapidamente, né? Atualmente. Bem, o Yoshi Capengana ali no espanhol pergunta: o que é isso? Essa comida? Hein? Nesse momento eu não entendi direito o que aconteceu. Bem, o Isagi pergunta qual é o nome desse prato e o cara responde: consigo ouvir você. Peraí, agora eu comecei a pensar, gente, isso aqui não é o fone da companhia Mikage não, tá bom, gente? É um aparelho auricular. É realmente isso. Eu confundi, mas realmente é um aparelho auricular. Ele não tava ouvindo bem o Isagi, aí quando ele põe, ele responde: consigo ouvir você. Chama-se Audifu, o nome do prato, né? Basicamente é uma pasta de macarrão, resumindo pra vocês. Nesse momento o Isagi pensa: Audifu, de onde você veio? O cara pergunta. Aí o Isagi responde: do Japão. Sério? O que você está fazendo aqui? Aí o Isagi... o Isagi eu acho que nunca foi aconselhado pelos pais dele pra não falar com estranhos, né? Não dá muitas informações. O Isagi simplesmente explica tudo pro cara, a vida dele todinha, tá bom? Claro que o cara não é obrigado a saber quem é o Isagi, mas ainda assim, tá ligado? O Isagi só sai falando, de boca aberta: eu vim do Japão, eu quero liderar o futebol pra ser o melhor do mundo um dia, eu só quero aprender mais e mais. Você gosta de futebol? O cara pergunta, aí o Isagi diz: quanto mais eu aprendo sobre futebol, mais eu me apaixono ultimamente. Tipo, até táticas e formações têm sua história. É muito legal. Ou como a evolução do futebol moderno se acelerou graças à análise científica. Pra mim, tudo isso é incrível. Mas ainda assim, é a individualidade de cada jogador que molda as tendências de uma era. É por isso que eu tô super animado pra partida de hoje à noite também. O cara fala: você tem sorte. E o Isagi diz: qual é? Você deve ter uma ou duas coisas que realmente gosta também, certo? Nesse momento ele diz algo no sentido de que ele já se sentiu assim. Antigamente ele costumava a se sentir dessa forma, mas já faz um tempo que ele não se entende de verdade. Ele realmente anda meio perdido, é o que dá pra tirar com base nessa resposta estranha dele aqui. E enquanto ele come, ele bota ali a comida com um garfo na boca, ele sorri, mas é um sorriso... Eu acho que dá pra já interpretar essa expressão aqui como uma expressão falsa, tá ligado? Aquele sorriso que você sorri forçando, tá ligeiro? É o que aparenta pra mim. O cara diz o seguinte: quando eu vejo alguém como você, que parece tão feliz, me dá vontade de morrer. O Isagi olha assim pra ele: caralho, de alguma forma eu sinto que eu disse algo errado. Me desculpe. E o cara responde: não, eu sou errado. Não é sua culpa. Eu só estava sendo sentimental demais. O Isagi então diz: não, mas desde que nos conhecemos,
você sempre sorriu como se estivesse sozinho. O cara ouve o Isagi falando uma parada dessa e fala: que droga, que grosseria. E o Isagi então responde: nossa, desculpa, mas falando sério, essa sua cara... O Isagi tá tão feliz de estar na Espanha que ele não consegue nem ser tão depressivo junto do cara, velho. Não dá, tá ligado? O Yoshi tá muito feliz. A fase que o Isagi tá vivendo a vida dele agora é totalmente a contrária da desse cara, aparentemente, ok? O cara responde: ok, então eu vou primeiro. Obrigado pela diversão. O Isagi responde: hã? E o cara diz pra ele: tenha uma boa viagem de futebol. Isagi então diz: graças, obrigado, né? E ele já vai pedindo enquanto o cara tá saindo ali do restaurante: com licença, uma água de... por favor. Ele não sabe... Ele não sabe nem falar, boy, qual é o nome das paradas, mas ok. Ele fica apenas dizendo: essa. E nesse momento o caixa responde, né? Isso é água de ruda. Rui Water. Eu não sei o que é essa água, tá bom? Mas basicamente quando o Isagi ouve ele dizer isso, ele fica meio... hã? E aí o cara, enquanto tá saindo, diz pra ele: você vai querer morrer se você beber isso. Eu não sei exatamente o que é essa água de ruda, tá bom, gente? Mas eu acredito que não é o ideal um adolescente, um jovem aqui beirando os 18 anos tá bebendo essa água. É o que dá pra entender, pelo menos, tá bom? É o que eu imaginei. Nesse momento o Isagi termina de comer, vai pro estádio, provavelmente é o Camp Nou, ok? E ele já adentra ali com a torcida gritando. Tá realmente a casa cheia, é uma final, né? E ele se pergunta: que diabos? Esse cara é um mentiroso. Essa foi por pouco. Eu não entendi isso aqui, tá bom, gente? Sinceramente, esse cara é um mentiroso. Eu não sei se foi com relação à água. Eu acho que quando nós tivermos a tradução vai dar pra entender melhor a nuance dessa situação final aqui, quando o cara sai de dentro do restaurante. Mas mesmo assim, ele se pergunta, né? Eu cheguei a tempo. Se a torcida tivesse me visto assim, provavelmente teria rido. Essa é a paixão da histórica Liga Espanhola, o solo sagrado do melhor futebol do mundo. Eu também estarei lá um dia. Dá pra tirar uma certa interpretação de que é só pro futebol mundial, né? Que ele vai chegar nesse nível algum dia, mas também dá pra tirar a interpretação de que ele vai jogar algum dia na Liga Espanhola. Sei lá, né? Tá bem na cara isso. Todo mundo espera um pouquinho, né? Que o Isagi vá pra Espanha algum dia jogar no Real. Por mais que eu não goste dessa ideia, ainda assim, começa a partida, os torcedores gritam na arquibancada, o Isagi tá centrado e concentrado, e nesse momento entra o Lavinho segurando a mão de uma criancinha. Quando eu vi os spoilers, aconteceu até uma situação curiosa, porque eu pensei o seguinte: tava meio de madrugada quando eu tinha visto os spoilers, eu olhei o Lavinho entrando com essa criança e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: caralho, que jogador anão! Eu sei, mãe, que tipo assim, um minuto depois veio na minha cabeça: ai, são crianças, por causa que é o óbvio, né? Mas ainda assim, sei lá, né? Efeitos da madrugada. Na minha cabeça, esse molequezinho que o Lavinho entrou junto era simplesmente outro jogador do Barça. Eu não sei por que eu pensei isso, cara. Não faz o menor sentido. O comentarista diz: agora, jogadores dos dois times entram. Os torcedores gritam, né? Lavinho! E o Isagi pensa: ah, é o Lavinho, super popular. Eu acho que essas super estrelas realmente jogaram no Blue Lock. Cai a ficha, tá ligado? Só que aí começa a partida e o Lavinho toca pra um cara. Quando o Isagi olha bem pro telão, ele percebe que esse cara é o mesmo que tava lá no restaurante, tá bom? O Isagi pensa: hein? Ah, espera um segundo. Aquele cara é... aquele de antes? O que tá acontecendo? Aquele cara mentiroso de antes, ele puxa o celular para pesquisar as informações do Barcelona profissional atual e olha, ele descobre que aquele cara era simplesmente um jogador regular do Barça, simplesmente um dos titulares. E aí no mesmo momento ele pensa consigo: espera, um membro dos 11 melhores da nova geração mundial? O nome dele é Pani Iglesias. Eu não sei pronunciar, tá bom, gente? Eu só sei que esse nome provavelmente foi tirado aqui daquele cara da música Baila
bailando, 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 bailando. Tá bom, eu não vou mostrar minhas skills de música muito aqui não, senão gasta, né? Mas de toda forma, gente, a posição do cara é atacante e ele tem de idade 19 anos e de altura 1,81 m e de peso 76 quilos. Ele é simplesmente um dos jogadores essenciais no ataque do Barcelona. E temos aqui um pouco mais de informações. Uma figura fundamental tanto em gols quanto em assistências desde o início dessa temporada. O Lavinho fala, Coelhinho, e os torcedores gritam, Coelhinho! E o Isaac então pensa, ah, de jeito nenhum. Que capacidade de salto incrível. Só dando aqui a explicação pra vocês, o Lavinho faz um cruzamento, a bola vem alta, tá bom? E o Bunny simplesmente pula, tá ligado? Altão também, é um gol até um pouco parecido com o do CR7, só que aqui ele vira, tá bom? Ele não dá completamente de costas pro gol, ele faz o giro e mete um golaço, o primeiro gol da partida. Ele comemora apontando pro céu, sorrindo, e temos o comentarista dizendo, né, super golaço, Coelhinho Iglesias. Ele fala mais ou menos, né, dessa forma aqui, tá bom? O gol foi feito, não deu pros caras do Atlético de Madrid aqui de Blue Lock tancarem, e nós acabamos o capítulo, gente, com a seguinte mensagem e o seguinte quadro. Vemos o Isaac pensando primeiro, esse cara também, será que ele pode ser um rival que eu vou enfrentar na Copa do Mundo Sub-20? Ainda não sei. Esse talento de classe mundial está esperando. O Isaac tá muito animado, né, com relação a isso. E eu acho que isso já aqui já abre-se um espaço para teoria, né? Se o Isaac vai em vários locais, meio que fica assim, claro, a cada local que ele for, vamos ter mais New Games sendo revelados para nós, tá bom? Eu não sei se vão mostrar todos, mas pelo menos boa parte deles eu acho que sim. Acredito que veremos nessa sequência desse volume ainda a apresentação. Eu não tava esperando que teríamos logo a apresentação, mas que bom, né? Nós entraremos no arco da Copa do Mundo Sub-20 sabendo quem são os peixes grandes da parada. Quem é que vocês têm mais curiosidade de ver enfrentando o Isaac? Essa é uma pergunta que eu devo fazer quando esse volume acabar, né? Bem, nesse momento nós vemos a mensagem do editor e o Itoshi Sai sentado em frente à TV assistindo o jogo e olhando com raiva, tá bom? Para esse Bunny Iglesias. Nesse momento a mensagem é a seguinte: no abismo de seus olhos, um espírito de luta fervente ardia ferozmente. Mais uma vez, algo se agita no coração de Sai. Gente, finalmente Itoshi Sai retorna a Blue Lock. Ó, só para dar um parâmetro aqui em termos de otaku doido por mangá, o Sai passou mais tempo fora de Blue Lock do que o Gojo ficou fora de Jujutsu quando ele tava preso, tá bom? No reino da prisão. Só pra comparar aqui, eu sei que talvez eu acho que em nível de hype o Gojo supera o Sai, mas ainda assim dos personagens de Blue Lock eu acho que o Sai é um dos mais hypados sem sombra de dúvidas, e depois de 4 anos o homem voltou a obra, ok? Foque em 4 anos de espera. O título do próximo capítulo é o seguinte: Cock Chicken, arrogante chicken, ou frango arrogante, tá bom? Eu acho que é algo nesse sentido mesmo, tá bom? Não tem muito o que traduzir não. Foram 1.353 dias pro Sai voltar oficialmente pra obra. Durou basicamente o tempo quase aí todinho da Liga Negoísta e mais um pouquinho pra que o Itoshi Sai pudesse reaparecer. Não víamos ele na obra desde aquele momento onde eu acho que foi que ele falou com o Rin, né, dizendo que o Japão ainda tinha esperança e etc e tal. Pra muita gente que chegou agora no mangá, pô, não faz nem muita diferença. O cara assistiu anime, há pouco tempo tava saindo anime com o Itoshi Sai, né? Mas agora, pra quem acompanhou esses anos todinho, esse é um grande momento, sem sombra de dúvidas. Itoshi Sai retorna. Cara, foi tempo, hein, pra isso acontecer. Foi tempo pra isso acontecer. Mais de 4 anos, tá maluco, bicho. Tá maluco, mas eu tô feliz. Esse capítulo aqui já dá meio na cara que o passado do Itoshi Sai começará a ser trabalhado. Um dos maiores mistérios de Blue Lock não revelados até agora. Tinham muito
muitas teorias sobre. Eu não gostava das teorias por causa que os autores nunca deram um mínimo de base pra você teorizar em cima. Era sempre umas teorias meio... eu aposto que vai ser isso porque eu quero que seja isso, eu gostaria que fosse isso, tá ligado? Não tinha nenhuma teoria com base, mas agora eu acho que já dá pra se teorizar muito bem quem é que destruiu a carreira do nosso coitado Hitoshi Sai. E o cara é bonito demais, eu não consigo ficar com raiva de gente bonita, cara. Leva mal não, esse personagem é lindão pra caralho, então, de certa forma, só temos que aceitar que Bunny Iglesias, o coelhinho, chegou em Blue Lock pra botar a moral e mostrar que o Sai apanhou feio quando chegou na Espanha pra ele. É o que tá dando a aparentar, porque o Sai não ia estar assistindo a partida, olhando pra imagem dele com tanta raiva, se não fosse isso não, ok? Vamos ver como é que se desenvolve. Provavelmente nós vamos passar os próximos capítulos no passado do Sai, com a mescla dos pensamentos do Isagi com relação à partida. Provavelmente isso, mas eu acho que tá com mais cara, de acordo com o título, de ver o passado do Sai completo, tá bom? Ter realmente um flashbackzinho. Então, vamos esperar pelo melhor aí. Entramos na sequência de capítulos perfeita pra trama de Blue Lock, viu? Eu acho que meio que já se confirma que o Sai vai jogar na Copa do Mundo, se nós estamos vendo o passado dele agora e se ele tem um adversário tão grande que vai participar dela também, né? Então, são essas as minhas ideias. Vamos conversar mais nas previsões, mas que capítulo 10 de 10, tá bom? Não tenho o que reclamar. Perfeita introdução ao novo New Gin, e um New Gin que já ganha uma cara de ser provavelmente o melhor na sua posição, provavelmente o melhor atacante, eu diria. Não tem risco, né? O cara não quis nem sequer vir jogar, tá bom, na Liga Egoísta. E outra, o Kaiser é chamado de bonzão, mas ele ainda jogava na base do Barça de München, ok? Esse cara já é titular do Baixa, então tem diferenças de níveis aqui, por mais que nós saibamos lá no fundo que o Kaiser vai se tornar um grande jogador, provavelmente pode superar esse cara algum dia, mas tem muita coisa ainda pra ver, cara. Que capítulo bom, mano, rendeu tanta coisa pra conversar. Desculpa por enrolar, mas ainda assim, 10 de 10, eu vou enrolar, gente, tá bom? Nesses próximos capítulos, porque é muita coisa que eu espero há muito tempo pra ver sendo revelada, então nós vamos conversar bastante. Esperem análises longas e spoilers também longos. É isso que eu tenho pra falar hoje pra vocês. Nos vemos aqui amanhã com o capítulo oficial pra vocês verem todas as imagens bonitinhas. Tamo junto, valeu, falou e... Cut!